Ah, tá. Não está aberto não, né? O vídeo. Então vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, Jesus, em Teu nome. Permitir, Jesus, que nosso estudo possa ser útil às nossas vidas e nossos caminhos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos, para o item 183, tá bom? O item 183, em que é feita a seguinte pergunta: passando de um mundo para o outro, o espírito passa por nova influência? Resposta. Resposta. O espírito, em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas nem sempre é tão obtusa quanto no vosso mundo. 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Resposta. Nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Porque o acesso dos espíritos a este ou aquele mundo vai depender do grau de sua elevação. Alguém poderia ler para a gente a 184A, por favor? Eu posso. 184A. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar? Resposta: o seu grau de elevação. Pode falar outro. Eu continuo ou outra pessoa? Isso, por favor. Tá, eu continuo. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Eles também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso em um estado inferior, e a Terra mesmo sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. 186. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Sim. E esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. 186A. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro? Resposta: essa demarcação não existe. A diferença dilui pouco a pouco e se torna insensível, como a noite se dilui entre as primeiras claridades do dia. 187. Não, tá bom. Tá bom? Já temos bastante coisa aí para comentar. Então, fomos de 183 para 186A. E a gente percebe aqui, nesses itens, toda uma explicação espírita sobre a pluralidade de mundos habitados, um princípio básico da doutrina espírita, né?
nós, os espíritos nos informam que existe vida em outros mundos, outros planetas. E não só isso. Nós poderemos viver em outros mundos e já vivemos em outros mundos. E o que define que mundo você vive é o grau da sua evolução. Então, se você reencarna num certo planeta, isso está ligado ao fato de que você tem sintonia com este planeta. Você tem sintonia com este planeta. Eu quero reencarnar num mundo mais evoluído. Não é assim. Isso não depende da vontade humana. Gente, nem mudar um país para outro, a gente tem condições de dizer enquanto está encarnado. Você pode dizer. Você não pode dizer, não, na próxima encarnação eu vou reencarnar na China, porque eu quero. Não é assim. Então, imagine para outro planeta. Então, o espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Nem sempre. Quando é que você pode escolher? Quando você tem uma evolução compatível ao mundo em que você quer ir. É mais fácil, por exemplo, Valéria, está muito baixo para você? Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo perfeitamente? Para mim está normal. Para mim está normal, está ótimo. Se tiver baixo... Está normal também. Se tiver baixo, faz o seguinte, entra e volta. Pode ser isso. Isso às vezes ajuda. Sai e entra de novo. Tá, Valéria? E aí, você vai escolher porque você pode ir. Então, você pode ir, por exemplo, para um planeta menos evoluído para ajudar ele a crescer. Você pode. Claro, nada é assim, eu vou. Tudo tem coordenação muito séria. Por quê? Um planeta menos evoluído do que o nosso significa que os seres que lá habitam têm menos compreensão do que nós. E aquele planeta existe para que eles evoluam. Então, não é interessante você lotar de espíritos de evolução melhor. Você vai mandar alguns que vão servir de elementos inspiradores, mestres, educadores, que vão ajudar aquela massa a melhorar o seu pensamento. Então, não é uma coisa indiscriminada, é uma coisa coordenada. Os coordenadores daquele planeta vão definir quem pode ir. Geralmente, eles convidam um espírito melhor que traga valores que podem ser úteis àquele grupo inferior. E aí um planeta mais evoluído. Aí é aquilo que eles dizem aqui. Aí depende do você merecer. Não adianta pedir. Porque o acesso, como ele diz aqui, dos espíritos a este ou aquele mundo vai depender do grau de sua elevação. Evolução, grau de elevação é tudo, gente. Algum comentário? Eu tenho. A Nalu perguntou. Fica à vontade, Nalu. Essa coordenação, por exemplo, ela também ajuda a evitar que a pessoa regrida? Por exemplo, vamos dizer que eu fosse para um mundo menos evoluído.
do que eu fosse com esse objetivo de trabalhar em prol do bem. Mas existe essa possibilidade de eu dar aquela escorregada, e se sim, existe um trabalho no mundo espiritual para ajudar nessa parte? É uma pergunta bem curiosa sua. O que vai exigir da gente o uso da imaginação. Tá? Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, o Chico, ele fez o trabalho dele de maneira correta, mas ele poderia ter tido oportunidades de falhar no meio do caminho. E se ele tivesse falhado, não que tenha sido perfeito também, que nada é perfeito, mas se tivesse falhado no caminho, ele teria esse apoio? Ele teve esse apoio? Não, todo mundo tem apoio. Se até a gente tem apoio, quanto mais um espírito que fez o trabalho dele de maneira correta, mas todo mundo tem apoio, tá? Mas a sua pergunta é a seguinte, é interessante, curiosa até, tá? Então vamos lá, tá? A gente vai respondendo assim, tateando, tá bom? Vamos tatear aos poucos para a gente tentar entender. Então, por exemplo, digamos que Mozart, grande compositor, seja convidado, por causa da sua habilidade musical, a levar esse conhecimento para renovar a música num planeta qualquer, o planeta XX. Ok? Mozart, os espíritos que coordenam isso são muito mais evoluídos, mas muito, muito mais evoluídos do que a gente imagina. Então, o convite a Mozart não é só porque ele é bom em música, mas porque a experiência para ele também vai ser um ganho. Então, a gente não pode confundir um espírito bom, um espírito com conquistas evolutivas, de um espírito puro, que coordenam os processos da massa. Esses conhecem a gente há milênios. Então, quando você vai para um planeta inferior, se você tem risco de cair, eles não vão deixar você ir. Entendeu? Se você ainda não tem uma evolução razoável para estar ali sem cometer erros graves, você não vai para lá. Você só vai para um planeta inferior, nesse caso, quando você também não aproveitou. Então, a gente está aqui na Terra. E eu adotei uma série de práticas que foram nocivas ao planeta. Então, nesse caso, como eu fui muito mal durante muitas vidas, eu sou levado para um planeta inferior, porque eu vibro inferior. É o contrário do que a gente falou inicialmente. O exemplo que a gente deu é positivo. Quando você vai como educador. E aí, eventuais erros que você cometa, como você está lá como educador, eles não serão erros que levam a coisas graves. Se houver risco, a pessoa não vai. Então, eu não posso ir como educador para um mundo em que eu tenho risco de cometer muitos erros. Se isso, por acaso, puder acontecer,
como está lá no livro Renúncia. No livro Renúncia, você tem um exemplo de Alcione, que é um espírito de Skol, um espírito que não precisa reencarnar no mundo de provas e expiações mais. Mas ela quer reencarnar, porque ela quer ajudar, sobretudo, o Carlos Flanagan, se não me falha a memória. Ela quer ajudar várias pessoas do grupo espiritual dela, que ela é muito mais evoluída do que todo mundo, mas ela quer ajudar, sobretudo, o Carlos Flanagan. E o mentor espiritual, logo no início do livro, diz que o século XVI do planeta Terra é muito pesado, que ela não tinha nada para aprender lá mais. E que talvez ela corresse risco de cometer erros que aprendessem, ou seja, aquilo que os hindus chamam de roda de samsara. Você comete um erro e fica preso a um ciclo de encarnações indefinidos até conseguir reparar. Se está no livro, se o mentor espiritual avisa a ela, é sinal de que esse risco existe. Então, dizer que não há um espírito que já chegou a um patamar, se ele for reencarnar num planeta, às vezes a coisa é muito enrolada, gente. O planeta está todo assim. Então, risco só não corre o espírito puro. Mas o espírito mediano, ele só vai lá realmente se os mentores espirituais tiverem percepção de que ele não vai cair, de que ele vai ajudar e não vai se prejudicar. No livro Renúncia, quem lê o livro vai ver que Alcione elevou todo mundo por onde ela passou. Ela não caiu, ela só fez o bem a todos. Então, ela já estava realmente num patamar muito acima. Então, as pequenezes, as coisas lastimáveis, o nosso orgulho e o nosso egoísmo não conseguiram fazer com que ela cometesse algum equívoco que aprendesse, como dizem os hindus, né, no karma, de ter que ficar reencarnando para ficar reparando o processo. Eu já vou te dar a palavra, Amanda. Deixa eu só ver se eu respondi. Respondi sua questão, Ana Lu? Respondeu sim. Eu já estava vendo aqui a referência do livro. Mas obrigada. Fala, Amanda. A gente pode utilizar Jesus como um exemplo de espírito que escolheu reencarnar na Terra para passar um aprendizado, ou o caso dele é alguma exceção? Jesus é um exemplo de espírito. No caso, um espírito da hierarquia dos espíritos puros. Na verdade, Jesus, não é que Jesus escolheu. O planeta chega num momento da evolução dele que ele precisa da presença de um espírito dessa hierarquia para elevar toda a psicosfera planetária para um novo patamar de entendimento. Com a missão de Jesus, em todos os mundos, você sempre vai ter grandes seres reencarnando para fazer esse papel que Jesus fez, entende? Já é esperado que, em dados momentos da evolução do planeta, seres cósmicos, seres de evolução transcendente, renasçam para elevar o padrão. Então, é o caso de Jesus. Ele renasce para trazer, não para ser adorado, mas sim para trazer um novo padrão que, por incrível que pareça, Jesus ele tocava no fundo da alma do ser. Então, Jesus, apesar de não ter escrito nada, ele impactava pela força presencial dele. O poder presencial da hierarquia evolutiva dele tocava a alma.
Então, tem que ser um espírito desse nível para fazer isso. E Jesus não era orador, não ficava dando estudo. Jesus vivia. E, ao viver, você sentia. Você era impactado por uma força que você não conhecia, o amor ao próximo. A gente desconhecia. Se hoje a gente viver isso já é difícil, é complicado, a gente põe uma série de restrições. Imagina 2000 anos em que o orgulho era o grande valor da época. Então, o impacto de Jesus no mundo entrevado pela ignorância humana foi muito grande. Então, tinha que ser um ser daquela hierarquia para que pudesse gerar em almas endurecidas, que éramos nós, muito mais endurecidas do que hoje. A atmosfera do planeta era muito mais pesada do que hoje. Por quê? Porque toda a nossa lógica era equivocada. Toda a lógica era equivocada. Então, a psicosfera do planeta Terra, quando Jesus veio, era extremamente pesada. Vai ser Jesus que vai incendiar o coração de almas um pouco melhoradas e elas vão, pouco a pouco, mudando o código judiciário. Você vai ver que vai ser em Roma que vão surgir vários códigos judiciários avançados, né? Após Jesus. Vai ter uma série de mudanças no campo do direito, dos valores, da ética, né? Renúncia não vai ser algo impossível. Jesus vai falar de dar a outra face. Então, são valores muito transcendentais e Jesus realmente veio porque o planeta tinha chegado ao momento em que ele tinha que deixar de ser bárbaro, bruto, só, e começar as sementes de um processo de amadurecimento. Jesus implanta o início do princípio do começo da regeneração. Ok? Quanto mais vocês perguntarem, é interessante as perguntas de vocês. Então, no item 186, 185, perdão, o estado físico e moral dos seres vivos. Opa. Estado, lê para a gente aí, por favor, 185. Perdão, gente, desculpa. Lê para a gente aí 185, por favor. Vai lá, manda a sua vez. Não? Tem vergonha? Então eu vou ver. Vou ler. 185. Livro. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Resposta: não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso em um estado inferior, e a Terra mesmo sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. Aí essa última parte, para mim, ela está com a fonte diferente. Então, eu não sei se é um comentário da minha versão ou se teve para todo mundo. É um comentário de Kardec. Aqui no item 85, há um problema que a gente precisa entender muito bem, tá? No comentário de Kardec, ele fala de raças, porque se acreditava, nessa época, o conhecimento que se tinha é que haviam raças humanas diferentes. Hoje a gente sabe que todo o processo evolutivo é moral.
que existe apenas uma raça humana, que é a humana. Então, realmente, espíritos imperfeitos serão substituídos por espíritos menos imperfeitos. Poderão ser os próprios espíritos que se melhorarão, ou poderão ser apenas aqueles que se melhoraram que ficaram, sendo que aqueles que não quiseram se melhorar são colocados em outro planeta. Ok? Então, por exemplo, a Terra vai se tornar um paraíso terrestre quando os homens se houverem tornado bons. Parece simples, mas não é. É só ver o mundo como está hoje. Conflito na Nigéria, conflito na Somália, conflito no Iêmen, conflito na Ucrânia, conflito na Síria, conflito aqui, conflito acolá. Nós vivemos um mundo extremamente violento e agressivo. A gente ainda usa a violência como solução. A gente ainda escolhe líderes violentos que dizem que vão fuzilar, que vão matar, que o negócio é dar tiro, é dar arma para todo mundo. A gente ainda escolhe esse tipo de ser humano para nos dirigir. Então, nós ainda estamos num nível de entendimento muito brutalizado. Muito brutalizado. Então, nosso planeta vai se melhorar. Vai. Como? Quando a gente entender valores melhores. Valores da fraternidade. Valores do espírito imortal. Enquanto isso não acontecer, coletivamente, não é eu, você, não. Estou falando todos os seres humanos da Terra. Enquanto isso não acontecer, nós ainda seremos um mundo muito, 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 muito. Fala, Cristina. Tomara que o ventilador não atrapalhe, mas não dá para ficar sem ele. Não tem problema, não. Eu não sei se vou saber fazer a pergunta. Em que situação realmente se aplica a lei de destruição no planeta? Lei de? Destruição. Se você souber, me avisa. Ou seja, quando é que a gente vira dinossauro? Não, acho que nem dinossauro, gente. É poeirinha. Ou quando vem a Arca de Noé, né? Eu não tenho a mínima ideia. O que eu sei, Cristina, é o que eles disseram. Se este mundo desaparecer, a gente continua existindo. A gente é levado para outro. Agora, qual o critério é esse aí? Eu espero e tenho esperança, tenho fé, que não vai ser dessa vez, tá? Todos estamos esperançosos, né? Mas, agora, por exemplo, é uma pergunta conjunta com essa. Num caso de acontecer, se o ser humano se autoaniquilar, por exemplo, com essas bombas nucleares que a gente sabe que existem, esses espíritos responsáveis por essa aniquilação, eles vão para o mundo inferior ou a Terra volta a ser um mundo super inferior e eles ficam aqui nesse mundo inferior? Olha, a gente tem que tomar cuidado sempre que a gente for falar em banimento. Porque o nosso critério entra naquilo que a gente conversou ontem, Cristina. O nosso critério é muito particular e a gente não tem todo o entendimento. Então, esse negócio do banimento não é para o nosso nível de entendimento. A gente ainda falta-nos
misericórdia para entender o banimento. Então, eu não tenho a ideia. Desculpa, gente. É que o Wellington fica me mandando um recadinho e alguns só tem engraçadinho. Agora, ele não tem coragem de dizer isso aqui. Ele me faz rir, mas não posso nem ler o que ele falou aqui. Mas é verdade. Você para de gracinha, tá? Então, o que eu Mas eu não posso estou dizer... nem falando do banimento per si. É Esse- mais mesmo sobre essa curiosidade, porque, por exemplo, os dinossauros que eu tinha acabado de fazer a piada, eles foram removidos, né? Eles não se removeram. E eu sinto curiosidade porque eu acho que nós somos o único, entre aspas, né, os únicos animais que tem essa capacidade de autoaniquilação e eu acho isso surpreendente, assim, tipo. No livro Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro, eu convido a todos a lerem, o André Trigueiro nos coloca uma coisa intrigante. Quem disse que o mundo de provas e expiações, ou o mundo de regeneração, tem que ser um mundo belo e perfeito? Pode ser, quem sabe, se a gente quiser, e usar o livre-arbítrio, um mundo pós-apocalíptico. Se o nosso livre-arbítrio assim o desejar. Mas, veja bem, hoje mesmo, domingo mesmo, o André Trigueiro falou sobre esperança. Eu acho que a gente tem que ter esperança, gente. A gente tem que ter esperança de que isso tudo vai passar e vibrar positivamente. A gente não deve vibrar negativamente. O planeta ele tem uma direção espiritual. Ela não é visível, mas ela não é ausente. Nos momentos certos, eles poderão intervir se for necessário. Se não for necessário, a nosso aprendizado. Deixa eu corrigir o que eu ia falar. Nós precisamos pregar a paz, pregar a não violência, pregar o amor ao próximo, pregar o diálogo como solução na nossa vida. Nós temos que banir do mundo a opressão, a tortura, a arma, a pobreza, a miséria, a ganância. E isso a gente tem que fazer a partir de nós. Porque é fácil eu chegar aqui e falar essas coisas e não senti-las. E não transformar ela em uma coisa prática no meu dia a dia. Eu tenho que trabalhar dentro de mim para ver como é difícil fazer isso. Porque é fácil eu falar que o fulano, que é presidente de não sei de onde, deveria fazer assim, que o ciclano deveria fazer assado. Mas eu mesmo, na minha vida, tomo as mesmas decisões que o Putin, que o Obama, que o cara da Síria, o cara de Israel, entende? A violência, a agressão, a imposição, a derrubada, a disputa de poder. Então, a gente faz no micro o que esses caras fazem no macro. E muitos deles são médiums, na verdade, médiums, entre aspas, tá? Do nosso inferno íntimo, do inferno íntimo da coletividade. Então, a gente não sabe sobre a lei de destruição, se isso vai acontecer ou não, mas eu sei que não importa, porque a diferença de uma coisa coletiva para uma coisa individual é que você não morre sozinho, porque todo mundo vai desencarnar um dia. E se a gente não tiver condições de reencarnar aqui, porque não tem atmosfera, a gente é colocado para reencarnar em outro. Mas eu não acredito, sinceramente, que isso venha a acontecer. Não acredito. Isso até não porque, o Anderson, ficaria bem sem sentido, né? Não, veja bem.
Eu não sei, a gente não sabe a grande verdade, Sim, sim. até onde nós podemos ir com o nosso livre-arbítrio. O que eu sei é que os espíritos superiores trabalham muito para o nosso crescimento. Agora, a gente deve refletir isso na nossa vida, porque o Brasil não pode falar muito desses países aí, não. Que as ideologias que dominam lá dominam cá. Da guerra, da violência, da arma. Então, a gente tem que começar a olhar por que nós também estamos assim. Por que a gente quer trabalhar a violência com violência? Por que quando um traficante é morto, a gente bate palma e diz graças a Deus. Ai, meu Deus. Ai, graças a Deus. Gente, eu já cansei de ver isso. Espírita falar isso. É proibido falar? Não, gente, não é proibido. Fala o que você quiser. O problema não é proibir nada. O problema é o grau de entendimento. Quando eu falo isso, eu denuncio que o meu grau de entendimento da realidade espiritual da vida é baixo. Não é censurar quem fala isso, entenderam? O problema não é censurar. O problema é a gente perceber que, mesmo com conhecimento espírita, nós somos ainda somos agressivos. E eu não estou falando nós, os outros não. Estou falando nós. E falar dos outros, gente, é fácil. A gente ainda escolhe um caminho da violência. Então, o mundo está violento, ok, mas não pense que são eles. Somos nós. Pode falar, Cristina. Deixa eu só comentar uma coisa aqui que o Wellington escreveu, que é bom a gente comentar. É um comentário dele, não é uma pergunta. Como ele não fala, eu vou falar. O banimento, apesar do nome, ele não é um castigo. Muitas vezes o espírito ele é colocado num lugar que é melhor para ele. Por incrível que pareça, um planeta ainda muito materializado pode ser o ideal para aquele espírito avançar. Porque lá, como ele já tem muita bagagem, ele vai ser uma peça útil. Se ele continua reencarnando aqui, ele só vai se atravancar mais e mais. Então, a gente não pode entender o banimento como aquela figura, né, do arcanjo Miguel banindo Adão e Eva do paraíso, entenderam? Não é uma punição, é um processo educativo. A escola Terra, para aquele espírito, não é a ideal nesse momento. Ele precisa de algo mais forte para ele poder despertar. E aí também não significa que ele regrediu, correto? É só que ele estava no lugar errado. Apenas para ele, aquele ambiente não é o ideal para ele melhorar. Cristina. Até porque a gente não regride, né? Né? A gente só estaciona, né? Desculpa a cachorrinha, além do ventilador tem a cachorrinha. Você falou uma coisa, o Anderson, e realmente a gente tem que parar e pensar. A lei de amor é muito fácil quando está tudo bem. Para nós aplicarmos a lei do amor, nós somos desafiados. Foi o exemplo que o Anderson deu aí em questão de um criminoso. Inclusive, foi hoje a página que abriu para mim no meu evangelho da minha casa, né? Amar os criminosos. Fica até assim, tipo assim, um paradoxo. Como amar um criminoso? Mas nós só vamos chegar a ser um planeta do bem quando nós tivermos essa capacidade. Não é amar, agarrar e andar de chaveirinho, não é isso. Né? Mas, pelo menos, respeitar a situação daquela pessoa que se tornou um criminoso, né? Porque é a condição dele naquele momento. Né? E na questão aí do banimento, como o Anderson falou, não é um castigo, né? É uma reparação ao abuso do livre-arbítrio, não é isso?
porque é o que acontece. Nós estamos caminhando para quê? Para a regeneração. Nós precisamos trabalhar para quê? Para essa regeneração. Aqueles que não conseguirem, o que vai acontecer? Eles vão serem banidos? Não, eles irão para outros planetas compatível com a sintonia deles, né? É complicado? Mas outra coisa que o Anderson falou, será que nós estamos na condição de criticarmos, né? Tudo que está acontecendo é reflexivo e a gente só tem uma coisa, rezar e vibrar o amor e vibrar para que isso tudo passe, apesar de todas as atrocidades que a gente está vendo, né? A gente tem que vibrar muito para que esse livre-arbítrio não seja tão abusado a ponto de acontecer coisas piores do que estão acontecendo. Então, acho que ser espírita nesse momento é um desafio, porque nós precisamos estar unidos para vibrar amor. E, às vezes, isso é muito difícil, porque nós julgamos em pensamento, nós criticamos em pensamento e, às vezes, pior. Às vezes, nós criticamos realmente nas nossas palavras e nas nossas ações, porque a gente está criticando, realmente, essa pessoa está abusando, está fazendo as coisas erradas. Mas será que nós, como os espíritos imortais que somos, nós estamos fazendo tudo certo? Será que estamos? Será que eu não estou falando comportamento exagerado, não. Pequenas coisas, né? Eu vou citar aqui. Outro dia eu estava conversando com um taxista que me trouxe. Ele estava comentando em questão de clima, mas a gente tem que respeitar porque foi Deus que mandou. Eu falei, não, Deus não mandou, não. Deus quer a gente feliz. Deus quer ver a gente colaborando para conservar aquilo que ele deu de belo. Só que a gente não faz isso. Por exemplo, os nossos desodorantes em aerosol. É uma coisa que olha, uma pequenininha coisa, gente, né? É uma coisa que a gente tem que fazer uso, o desodorante, né? Mas quem de nós tem a consciência de não usar o aerosol porque isso afeta a atmosfera? Será que a gente para pensar isso? Ah, não, é só agora. Entendeu? O exemplo que eu usei para o taxista nesse dia. Então, é tanta coisa que a gente deixa passar desapercebido e que a gente está fazendo errado para não colaborar com o nosso planeta, né? E que eu acho que é por isso que eu adoro o Papo das Novas do André Trigueiro, porque ele coloca a gente para pensar, ele coloca a gente para raciocinar. E nós, infelizmente, somos falhos porque a gente fala, é só um pouquinho, foi só hoje, foi só isso. Não, entendeu aonde eu quis trazer a questão da gente ser realmente reflexivo, né? Está existindo conflito em todos os lugares, mas será que a gente está colaborando para que esses pequenos conflitos aconteçam na nossa vida e a gente está prejudicando o nosso planeta? Deixei aí interrogações. Muito bom, muito bem inspirada. Nesse período, a gente está entrando no Arautos. Eu vou pedir vocês, mesmo. Eu estou aqui fazendo a manobra para chegar no Arautos. Para fazer, Cristina, já que você tomou a palavra muito bem, vamos fechar o nosso estudo, tá bom, gente? Que é o tempinho que a gente vai entrando aqui e vai passar a bola para o pessoal da oratória. Tá bom? Cristina, faz nossa prece final, por favor. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecê-lo a Jesus, a Maria de Nazaré, a essa oportunidade que temos todas as segundas-feiras de estudarmos um pouquinho mais, abrirmos a nossa mente, sermos reflexivos, porque nós temos muita coisa para mudar.
E aproveitando da misericórdia de Deus, do amor de Jesus, do amparo de Maria, agradecidos por esse momento, encerramos mais esse estudo e que possamos continuar nesse amor, procurando a nossa paz e transmitindo a paz. Obrigada, Senhor, por esse momento. E encerramos aqui